Olá, bem-vindos à nossa análise do informativo 1198 do Supremo Tribunal Federal. Hoje a gente vai mergulhar fundo em 3 decisões super importantes, daquelas que realmente mexem com as estruturas, sabe? Vamos falar sobre redefinição de competências, uma pressãozinha sobre o legislativo e a validação de reformas bem grandes. São temas que batem direto no nosso pacto federativo, na política fiscal e na administração pública. Então vamos lá, vamos dissecar cada um desses pontos. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai passar por 3 julgamentos principais. Primeiro, a gente começa com aquela briga de competência sobre o transporte por moto. Afinal, quem manda nisso? Depois, vamos entrar na novela constitucional que é o imposto sobre grandes fortunas. E para fechar, a gente vai ver a validação da reforma da Previdência dos servidores públicos. No final, a gente amarra tudo e entende como esses casos, juntos, desenham aquele delicado equilíbrio entre os poderes aqui no Brasil. Bom, vamos começar com o nosso primeiro caso. A pergunta parece até simples, né? Quem é que pode regular o transporte de passageiros por moto, aquele que a gente chama por aplicativo? Só que a resposta para isso é bem mais complexa, porque ela define até onde vai o poder dos estados e dos municípios quando surgem novas tecnologias e novos modelos de negócio. E foi justamente o STF que teve que entrar no meio para arbitrar essa disputa entre a União, os estados e os municípios. Então, a questão que chegou na mesa do Supremo foi exatamente esta. Um estado, vamos pegar o exemplo de São Paulo, ele pode, por conta própria, criar uma lei para proibir ou, colocar um monte de limites no transporte de passageiros por moto via aplicativo? Era basicamente isso que o STF precisava decidir. E é aqui que o conflito aparece de verdade. De um lado, a gente tinha a lei de São Paulo querendo dar pitaco na regulamentação que, em tese, seria municipal. Do outro, a gente tem a Constituição Federal, que é bem clara. O artigo 22 diz que é competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte. E o artigo 30, por sua vez, entrega para os municípios a tarefa de cuidar dos assuntos de interesse local. Ou seja, o Estado de São Paulo, ao criar essa lei, meio que passou por cima de todo mundo, invadindo a praia tanto da União quanto dos municípios. E a resposta do STF foi direta e reta, como a gente vê aqui na tese que foi fixada. Basicamente, a lei estadual é inconstitucional. Ponto. Por quê? Porque ela usurpou a competência privativa da União. Com essa decisão, o Supremo não só derrubou a lei de São Paulo, mas também mandou um recado bem claro, reforçando como o pacto federativo deve funcionar. As diretrizes nacionais de transporte têm que ser as mesmas no país inteiro. Não dá para cada estado inventar a sua. Certo? Mas e aí, o que isso muda no dia a dia? Bom, o impacto é bem claro. Primeiro de tudo, ficou batido o martelo. Estados não podem sair criando suas próprias regras para transporte por aplicativo. Segundo ponto, a bola está com os municípios. São eles que têm a competência para regulamentar esses serviços no nível local. E o resultado final disso tudo é uma proteção à livre concorrência e, claro, ao direito de escolha de quem precisa usar o transporte. Agora a gente muda de assunto e entra no nosso segundo grande tema, o famoso imposto sobre grandes fortunas. Pensa num tributo que está previsto lá na Constituição desde 1988, mas que, até hoje, nada. Nunca foi implementado. É, como eu disse antes, uma verdadeira novela jurídica e política. Essa linha do tempo aqui mostra bem o tamanho dessa jornada, né? Uma promessa da Constituição que ficou pelo caminho. Olha só, em 1988, a Constituição previu o imposto. Aí, em 2000, veio uma emenda constitucional que destinou toda a arrecadação dele para o Fundo de Combate à Pobreza. Ou seja, a coisa ficou ainda mais urgente. E agora? Bom, o tempo passou e o Congresso Nacional continua sem criar a tal da lei complementar que é necessária. Isso gera um debate sem fim sobre justiça fiscal e se as normas da Constituição valem mesmo, né? E esse atraso do Congresso tem até nome técnico no mundo do direito, viu? Chama-se mora legislativa. O que é isso? É basicamente quando o Poder Legislativo deveria fazer uma lei, porque a Constituição manda, mas ele simplesmente não faz. Fica omisso. E essa omissão tem uma consequência grave. Ela impede que um direito ou uma política pública saia do papel e vire realidade. E aqui está o pulo do gato na decisão do STF. É um detalhe super importante. O que o Supremo fez? Ele foi lá e declarou oficialmente: Congresso, você está em atraso. Reconheceu a tal da omissão inconstitucional. Mas, e olha o mas aqui, o que ele não fez? Ele não virou e disse: vocês têm X meses para criar essa lei. Não estabeleceu um prazo. E por que não? Por puro respeito à separação dos poderes. O judiciário pode sim apontar a falha, mas ele não pode se obrigar e muito menos legislar no lugar do Congresso. Ah, mas se não tem prazo, qual a consequência prática disso? Bom,
Tem várias. Mesmo sem forçar a votação, a decisão funciona como um baita instrumento de pressão política. Aumenta a cobrança sobre o Congresso para pelo menos debater o tema. Ela também garante que esse assunto do imposto sobre a riqueza continue na agenda nacional, não seja esquecido. E, por fim, reforça o papel do judiciário de ficar de olho, de fiscalizar as omissões dos outros poderes. Muito bem, chegamos agora ao nosso terceiro e último grande caso de hoje. Vamos falar sobre a previdência dos servidores públicos. O que estava em jogo aqui era a validade do novo regime de previdência complementar para o funcionalismo federal. Uma reforma, convenhamos, de um impacto gigantesco. Para a gente entender a discussão, primeiro a gente precisa entender o que é esse tal de regime de previdência complementar. É bem simples, na verdade. A ideia é a seguinte: a aposentadoria de um servidor público federal passa a ter um limite, que é o mesmo teto de INSS, igualzinho para quem trabalha na iniciativa privada. Ah, mas e se o servidor quiser receber mais do que isso quando se aposentar? Aí ele tem a opção de aderir a um plano complementar, que é administrado por uma fundação específica. Claro que esse modelo foi questionado na Justiça e os argumentos foram basicamente em 3 frentes. Primeiro, disseram que para criar isso precisaria de uma lei complementar. O que o STF disse? Não, a própria Constituição fala que lei ordinária é suficiente. Segundo argumento, que violava a iniciativa do Poder Judiciário para legislar sobre os seus próprios servidores. Resposta do STF? Negativo. Previdência é um tema geral dos servidores, não é algo exclusivo da magistratura. E por último, questionaram se a fundação que administra o plano poderia ser de direito privado. E de novo o STF foi lá e disse sim, pode, o modelo é constitucional. Resumindo a ópera, a conclusão do julgamento foi clara e direta. O modelo é constitucional, sem tirar nem pôr. O STF validou tudo, tanto a Emenda Constitucional 41, lá de 2003, quanto a Lei de 2012, que colocou tudo isso de pé. Essa é uma decisão que traz uma segurança jurídica enorme para uma reforma superestrutural que tem como objetivo equilibrar as contas públicas e também aproximar as regras de aposentadoria dos servidores e dos trabalhadores da iniciativa privada. Ok, a gente passou pelos 3 casos. Agora, vamos fazer aquele exercício de dar um passo para trás e olhar a foto inteira. O que essas 3 decisões, juntas, nos dizem sobre o papel do STF hoje? Qual é o impacto geral de tudo isso? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas existe sim um fio condutor que conecta todas essas decisões. Pensa bem, no caso do transporte, o STF atuou para definir os limites de poder entre estados e municípios. No caso do imposto, ele fiscalizou uma omissão do legislativo, mas teve o cuidado de não interferir na sua função. E na Previdência, validou uma reforma estrutural gigantesca que veio do Executivo. O ponto em comum é exatamente esse. Em todos os casos, o Supremo agiu para desenhar as fronteiras, para delimitar as competências de cada poder e de cada ente da federação. E com isso, a gente chega na nossa conclusão. O que fica de tudo isso é que essas decisões nos obrigam a pensar, a refletir sobre qual é exatamente o papel que a nossa Suprema Corte joga nesse xadrez complexo que é o equilíbrio entre os poderes. E para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. Uma pergunta que esses casos todos nos trazem. Quando o STF define os limites de cada poder, ele está atuando simplesmente como guardião técnico da Constituição, o árbitro do jogo? Ou será que, ao decidir conflitos tão centrais, ele acaba se tornando quase que inevitavelmente um ator político cada vez mais protagonista no cenário brasileiro? Essa é a grande tensão que alimenta os debates sobre o papel da Corte hoje em dia. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado pela companhia e a gente se encontra na nossa próxima análise.